Maravilha de Deus, amados irmãos, nós iniciamos uma aula, um estudo bíblico falando sobre Zaqueu. Nós gravamos o primeiro vídeo que durou aproximadamente 10 minutos, uma espécie de fundo histórico, né? Nós lemos o texto bíblico sobre Mateus capítulo 19, sobre Zaqueu. Nós lemos o Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 1, falando sobre Zaqueu. E eu estava comentando, amados irmãos, que houve aquele período de silêncio, né? O período interbíblico entre Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e Mateus, o Novo Testamento. E nesse período aí, nós somos sabedores que aconteceram muitas coisas, né? E nós encontramos essas informações sobre algumas coisas que aconteceram nesse período, chamado período interbíblico entre Malaquias e Mateus. Nós encontramos informações nos chamados livros apócrifos, que são livros históricos, não são livros intitulados ou chamados livros canônicos ou livros inspirados com a palavra de Deus. Se você tiver interesse, depois na sua Bíblia, eu aconselho você a ler o livro do profeta Daniel, capítulo 11. Daniel, capítulo 11. Ali nós encontramos algumas profecias sobre o Império Grego, que iria, após a morte de Alexandre o Grande, iria se dividir em 4. E ali você já começa a ter uma espécie de pano de fundo para entender, porque aí você vai ler a história acompanhada com a Bíblia e você vai ver alguns acontecimentos que aconteceram nesse período, né? E a palavra do Senhor nos mostra, entramos no Novo Testamento e já fazia muitos anos, como eu disse, né? Cerca de 400 anos que Deus não falava com o povo de Israel através dos profetas, como falou nos tempos do Antigo Testamento. E o povo, nos tempos bíblicos, a gente sabe que a liderança religiosa de Israel estava desviada. Os saduceus, os fariseus, muitos escribas, muitos sacerdotes, sumos sacerdotes, eles estavam vivendo apenas de aparência. Já não tinha mais aquele compromisso com o Senhor nosso Deus. E o povo estava sendo guiado, o povo estava cego, sendo guiado por cegos também. Ou muitas das vezes, né, se recusavam a enxergar a verdade. E dessa forma, amados irmãos, surge o Senhor Jesus. Jesus nasce em Belém. Jesus cresce em Nazaré. Jesus mora também em Cafarnaum, que era uma cidade marítima. E Jesus Cristo ficava mais tempo fora do que em casa. Jesus foi batizado aos 30 anos, seu ministério durou cerca de 3 anos e meio. E Jesus sempre ficava anunciando as boas novas, porque ele sabia que o seu tempo era pouco aqui na terra. E a palavra do Senhor nos diz que a fama de Jesus Cristo crescia cada vez mais. Porque já fazia muito tempo, amados irmãos, que Deus não falava com o povo de Israel como começou a falar através de João Batista, que era primo do Senhor Jesus. Nós consideramos ele, seja através da Bíblia, ou seja através da tradição cristã, entendemos, acreditamos que João Batista, ele era primo do Senhor Jesus. E João Batista nasceu já cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, Isabel. E João Batista, ele foi instruído ali no deserto, na palavra do Senhor. E João Batista recebeu a chamada de Deus, né, e foi uma chamada já profetizada pelo profeta Isaías, né? Voz que clama no deserto, preparai, endireitai o caminho do Senhor, as veredas do Senhor. João Batista então batiza Jesus. Jesus então inicia o seu ministério.
E Jesus então inicia seu ministério curando. Tem um texto bíblico, parece que é João, que fala sobre o casamento em Caná da Galileia, e ali Jesus transformou água em vinho. E muitos outros milagres Jesus operou, né? Jesus fez cego ver, coxo andar, Jesus fez paralítico andar, Jesus curou os leprosos, Jesus fez maravilhas. O nome de Jesus crescia, a fama de Jesus se multiplicava. E a palavra do Senhor nos diz, né, que muitas pessoas começaram a seguir Jesus, porque viam em Jesus Cristo algo diferente, e muitos reconheceram Jesus como Messias verdadeiro. E a palavra do Senhor nos diz que nos tempos bíblicos, os judeus, muitos judeus trabalhavam prestando serviço para Roma, porque Roma era o império da época. Assim como no passado existiu o Império Egípcio, existiu o Império Assírio, existiu o Império Babilônico, existiu o Império Medo-Persa, existiu o Império Grego, e no período de Cristo, o império que estava prevalecendo era o Império Romano. E Roma cobrava impostos dos seus súditos. E a palavra do Senhor nos mostra que os judeus tinham que pagar impostos para o Império Romano, entre outras prestações de conta, né? E os soldados romanos ficavam ali em Jerusalém, governadores ficavam ali nas cidades que Roma mandava, e eles tinham que prestar relatório para Roma e fazer com que a paz reinasse ali. E a palavra do Senhor nos diz que Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. E como cobrador de impostos, muitas das vezes Zaqueu, ele cobrava muito mais daquilo que era viável. Zaqueu era como um de nós, no que diz respeito à necessidade espiritual. Zaqueu tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Zaqueu tinha um nome. Zaqueu tinha uma família. Zaqueu tinha um trabalho. Zaqueu tinha amigos. Zaqueu tinha fama. Não importa se era fama de uma pessoa boa, de uma pessoa má, o certo é que ele era conhecido. E dentro de Zaqueu tinha uma alma, dentro de Zaqueu tinha um espírito. E a alma de Zaqueu clamava por paz, clamava por alegria, clamava por uma experiência diferente de vida. Zaqueu já estava cansado de tanto pecar contra o Senhor nosso Deus, mas Zaqueu não tinha força, não tinha condição de repente mudar de vida. Sem contar que muitas das vezes ele achava que aquilo que ele estava fazendo era normal. De repente chega a ter o conhecimento de Zaqueu, que existia ali em Jerusalém um rabino, um mestre judeu chamado Jesus de Nazaré. De repente chega o conhecimento de Zaqueu, a fama, os comentários, surgiu em Nazaré, Cafarnaum, na Galileia, surgiu lá no templo, surgiu lá na sinagoga, um novo profeta. Deus tem visitado o seu povo com milagres e maravilha. As palavras que saem da sua boca são palavras de vida. De repente chega aos ouvidos de Zaqueu o comentário de que Jesus Cristo trazia uma mensagem diferente, porque o povo já estava cansado das pregações dos fariseus. O povo já estava cansado das pregações dos saduceus, sem contar que os fariseus, naquela época existia o tribunal judaico. Existia em Jerusalém a religião do judaísmo, e dentro da religião do judaísmo, que é a crença em um só Deus, existia vários partidos religiosos. E também em Israel existia vários partidos religiosos. A Bíblia fala sobre os herodianos, que eram aqueles mais achegados de Herodes.
a Bíblia fala sobre os zelotes, a Bíblia fala sobre os essênios, a Bíblia fala sobre os saduceus, a Bíblia fala sobre os escribas, a Bíblia fala sobre os fariseus, entre vários grupos religiosos, vários partidos religiosos que existiam ali nos tempos bíblicos. Os dois partidos que mais se destacaram são os fariseus e os saduceus. E os fariseus tinham uma diferença com relação aos saduceus. Uma das principais diferenças é que os fariseus, o grupo dos fariseus, era um grupo assim mais rígido, era um grupo que preservava a tradição dos anciões ou as tradições dos antigos, as tradições dos seus pais. Os fariseus, eles acreditavam em anjos, eles acreditavam em espíritos, eles acreditavam na vida após a morte, eles acreditavam na vida eterna. Diferente dos saduceus que não acreditavam, os saduceus não acreditavam na vida eterna ou na ressurreição dos mortos, não acreditavam em anjos. Mas isso tudo, amados irmãos, é porque os saduceus, eles conheciam toda a lei do Antigo Testamento, eles conheciam todos os escritos do Antigo Testamento, porém, para os saduceus, a palavra de Deus mesmo, como mandamento, se referia apenas ao Pentateuco, que é os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, no caso aí, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, não são livros que dão tanto detalhe com relação a demônios, anjos, ressurreição, vida após a morte. Então eles ficavam mais com esses livros. E Jesus passou muito aperto com esses grupos, né? Esses dois grupos, os fariseus e os saduceus. E também, no meio desses conflitos, né, religiosos, de opiniões, conflitos de opiniões, estava Zaqueu. E Zaqueu muitas das vezes se encontrava com muitos de nós perdido, né? Perdido no meio da multidão, querendo também algo que preenchesse o vazio da sua alma. E a palavra do Senhor nos diz que um certo dia o Senhor Jesus, ele decide entrar na cidade de Jericó. Jericó, você já ouviu falar sobre Jericó? Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Sabia? Olha lá, se não for a cidade mais antiga. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Vou trazer uma referência aqui sobre Jericó. A primeira, ou uma das primeiras referências sobre Jericó, se encontra no livro de Josué, quando Deus tirou Israel do Egito, passou por 40 anos no deserto. Moisés morre e Deus coloca Josué em seu lugar. Josué, então, tem a responsabilidade de continuar a missão de conduzir o povo até a terra de Canaã. E no meio ali, na caminhada, eles se deparam com Jericó. E Jericó, até onde eu me recordo, era uma das primeiras cidades ali de Canaã. E Deus deu a vitória para Josué, para o povo de Israel. As muralhas de Jericó caíram. Deus salvou Raabe e a sua família. Quer saber mais? Leia lá no Antigo Testamento, o livro de Josué. E não vou entrar em detalhe agora sobre a história de Jericó em detalhe, porque esse não é o objetivo aqui. Mas o certo é que Jesus entrou em Jericó. Entrando em Jericó. Tem até texto bíblico falando sobre o cego de Jericó, ou dois cegos de Jericó. Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu. Resumindo, Jesus entra na cidade de Jericó. Jesus atravessa a cidade de Jericó. E multidões acompanhavam Jesus, multidões seguiam Jesus.
E nasceu aquela curiosidade dentro do coração de Zaqueu. Eu quero conhecer Jesus. Mas como conhecer Jesus se eu sou tão pequenininho? Como me aproximar de Jesus se eu sou de pequena estatura? Como que eu vou conseguir chegar perto de Jesus, ver os olhos de Jesus, ver o rosto de Jesus, ouvir Jesus bem de pertinho? Se a multidão aperta Jesus, se a multidão oprime Jesus, se a multidão está cercando Jesus. Zaqueu então tem uma ideia. Zaqueu conhecia Jericó. Zaqueu conhecia as ruas, os bairros, muitas casas de Jericó. Zaqueu conhecia os lugares de maior movimento, os lugares de pouco movimento. Zaqueu certamente deduziu, imaginou por onde Jesus iria passar. Isso aí na ótica humana, humanamente falando. Porque na ótica de Deus, foi o próprio Cristo quem marcou o encontro com Jesus. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Foi Deus que preparou todo aquele contexto para Zaqueu ter a oportunidade de ouvir falar a palavra de Deus. E assim é você. Deus também preparou essa oportunidade para você estar ouvindo a sua palavra. Eu não sei onde você está agora, eu não sei se você está dentro do ônibus, indo ou voltando do trabalho, ou indo resolver algo. Eu não sei se você está em uma casa de recuperação, muitas das vezes chamada de cadeia ou penitenciária. Eu não sei se você se encontra em um leito ou em casa se recuperando de alguma doença. Eu não sei em que condição física você está. Eu não sei se você está no intervalo do seu trabalho aí. Você dizer que Deus preparou essa oportunidade para você ouvir a palavra dele. Ele te ama, ele te chama, ele diz para você: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor também quer te abraçar, ele quer mudar a sua vida. Eu não sei em que você tem gastado o seu dinheiro, mas eu quero que você saiba que nada nesse mundo, nada nesse mundo é capaz de preencher o vazio da sua alma. Deus chamou a atenção do povo de Israel, no livro do profeta Isaías, capítulo 66, o Senhor falou com o povo de Israel: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode se fazer? Vinde e comei. E ali Deus começa a oferecer o banquete para o povo de Israel. E assim eu também te digo, né? Deus, ele quer saciar a sua sede. Jesus falou: eu sou o pão da vida. Não é o pão no que diz respeito à comida, o churrasco, o almoço, a janta. É o pão espiritual. É o pão que sacia a sede da alma. Jesus também falou: Jesus também falou que ele é a água da vida. Jesus falou: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão, correrão do seu interior. Então, minha amada, meu amigo, minha amiga, dê ouvido à voz do Senhor. Assim como Zaqueu deu ouvido à voz do Senhor, e está registrado aqui, está vendo aqui? A Bíblia aqui é a Bíblia do Novo Testamento. Está escrito que Zaqueu subiu numa árvore, chamada aqui de sicômoro, e com muita dificuldade ele subiu naquela árvore. Foi a ideia que ele teve: eu vou subir nessa árvore porque eu imagino que Jesus vai passar por aqui. E Zaqueu talvez imaginou que ele iria apenas ver Jesus, ou no máximo ouvir Jesus de cima de uma árvore. Mas Jesus Cristo, conhecendo Zaqueu, conhecendo a necessidade de Zaqueu, Jesus Cristo, ele era 100% Deus e 100% homem. Você não vai encontrar nas páginas da Bíblia Sagrada a palavra 100% homem e 100% Deus. Porém, através dos atributos de Cristo, atributos fala de virtude, virtude fala de poder, de autoridade, atributos fala de qualidades. Quando nós falamos que Jesus era 100% Deus, era 100% homem, eu estou querendo dizer que Jesus como homem, Jesus sentiu sede, fome, cansaço. Jesus dormiu, Jesus andou,
Jesus Cristo teve experiências como um judeu normal. Jesus estudou na sinagoga, porque a sinagoga, até onde eu percebo, não era apenas voltado para o culto religioso, ali também era um lugar de educação cristã. Porém, como Deus, a palavra do Senhor nos diz que Jesus ele acalmou o mar, porque ele tem poder sobre os mares, sobre os rios. Como Deus, diz a Bíblia em João capítulo 9, versículo 1, que ele curou um homem que era cego de nascença. Como Deus, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, um jovem que estava morto. Como Deus, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jairo era um dos príncipes ou um dos principais da sinagoga. Como Deus, diz a Bíblia, que Jesus curou um homem que já estava há 38 anos ali próximo ao tanque, na esperança de receber um milagre. Como Deus, Jesus ressuscitou um homem chamado Lázaro, que morava na aldeia de Betânia. Lázaro morreu, ficou 4 dias morto, sepultado, e Jesus arrancou ele da sepultura, ressuscitou ele. Então nós temos muitos relatos bíblicos que testificam que Jesus ele era tanto homem quanto Deus. Como Deus, Jesus Cristo possuía atributos que nós encontramos no livro de Salmos, de número 139. Depois você lê lá, Salmos de número 139. Os Salmos, irmãos, eles foram escritos muito tempo antes do Evangelho. Eu não consigo lembrar aqui, mas com certeza os Salmos foram escritos no mínimo 500 anos antes de Cristo pisar na terra como homem. E o salmista, escrevendo um poema que nós chamamos de Salmo, mas que na Bíblia dos judeus, o Salmo, ele é um cântico de louvor em adoração a Deus. Nós usamos os nossos livros chamados de harpas cristãs. E os Salmos nada mais é do que uma espécie de harpa cristã dos judeus, porque os Salmos são cânticos, são louvores que expressam a fé, as experiências dos judeus. E no Salmo de número 139 nós encontramos lá o salmista testificando: Senhor, tu me sondas, tu me conheces o meu deitar, o meu assentar, o meu levantar. O Senhor conhece os meus pensamentos. Senhor, antes que saia qualquer palavra da minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Ó Deus, se eu fizer minha morada no céu, o Senhor está lá. Se eu fizer minha morada na sepultura, o Senhor está lá. Se eu fizer minha morada na escuridão, a escuridão e a luz para o Senhor é tudo a mesma coisa. Era o salmista expressando a fé na grandeza, na capacidade desse Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Então Jesus, como Deus, ele era onipresente, capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele era onisciente, capacidade de estar ciente de tudo que acontece no mundo. Ele era onipotente, ele continua sendo. Eu estou demonstrando aqui que eu estou tentando explicar que na época que ele esteve aqui, ele estava agindo como Deus e como homem ao mesmo tempo. E ele continua sendo Deus. Aleluia! E Zaqueu teve encontro com Jesus. E Jesus falou com ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso pousar na sua casa. Zaqueu ficou impactado, com aquele encontro, com a maneira como Jesus falou com ele. Talvez ele imaginou, mas da onde que esse homem me conhece? Zaqueu desceu da árvore, recebeu Jesus em sua residência. E muitos até começaram a murmurar e a criticar a atitude do Senhor Jesus. Diz a Bíblia que muitos começaram a murmurar como que Jesus Cristo, um homem aclamado como profeta, decide ser hospedado ou decide se hospedar
na casa de um publicano, na casa de um pecador. Por aí dá para você ver como é que estava a situação espiritual do povo de Israel na época. Porque muitos se consideravam santos e tentavam impedir as pessoas de entrarem no reino de Deus. Mas Jesus deixou bem claro: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E na casa de Zaqueu, Jesus aproveitou para pregar. Na casa de Zaqueu, Jesus aproveitou para dizer: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Naquele dia, Zaqueu se arrependeu. Zaqueu se arrependeu dos seus pecados. Zaqueu se arrependeu dos roubos que ele fez como cobrador de impostos. E a prova de que ele se arrependeu é que ele disse que Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Oh, glória a Deus! Então, amados irmãos, a gente vê aí a gente observa que veio salvação na vida de Zaqueu, veio arrependimento, veio regeneração, veio novo nascimento, veio mudança de vida. Jesus não mandou ele devolver o que ele havia furtado, mas quando o arrependimento vem no coração da pessoa, o Espírito Santo mostra para ele que ele precisa produzir novos frutos. E Zaqueu percebeu que, no caso dele, ele precisava, de alguma forma, mostrar que a salvação tinha entrado na vida dele. E também somos nós. Nós conseguimos produzir novos frutos, não é porque estamos dentro de uma igreja, não é porque estamos simplesmente dentro de uma igreja, não é porque fazemos parte de uma religião intitulada como cristianismo, não é porque minha mãe e meu pai falou isso ou aquilo. Nós conseguimos produzir bons frutos devido à presença do Espírito Santo na nossa vida. Tem frutos que o ser humano consegue produzir devido à lei moral que está na sua mente. Os seus pais lhe ensinaram: não pode roubar, não pode furtar, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então tem atitudes que o ser humano consegue produzir. Mas isso não significa que sempre ele vai conseguir vencer os seus desejos carnais. Ele precisa muito mais do que conselhos humanos, ele precisa do poder de Deus para vencer os desejos carnais, o pecado, os desejos imorais e assim por diante. Depois, se você tiver tempo, leia na sua Bíblia a carta aos Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 15. Inclusive, existe possibilidade da carta aos Gálatas ter sido a primeira carta do apóstolo Paulo que ele escreveu. Então, nós observamos aqui que a vida de Zaqueu foi mudada porque ele acreditou no Senhor Jesus. Jesus disse: hoje veio salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão. Abraão, ele é considerado, é interessante, né? Abraão, ele é considerado o pai das 3 principais religiões do mundo: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. O islamismo, acredita-se que dizem, né? Não apurei 100%, né? Atualmente, mas em outras ocasiões sim. Acredita-se que o islamismo é a religião que mais tem crescido no mundo. Mas independente desses cálculos, o que vem um caso aqui é a importância de Abraão para nós. Então Abraão, ele é o nosso pai na fé, no que diz respeito ao exemplo que ele deu, né? Que Deus falou com ele: sai da sua terra. Gênesis capítulo 12. Sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sem nunca ter tido experiência com Deus vivo, ele obedece à voz do Senhor pela fé. Decide oferecer Isaac, o seu filho, em sacrifício vivo, pela fé, acreditando que Deus poderia ressuscitá-lo e assim por diante. Então, irmãos, que Deus abençoe cada vez mais a sua vida. Fique com essa palavra. Quer saber mais sobre a palavra de Deus? Leia a Bíblia, medite na Bíblia, guarde a Bíblia.
Guarde a palavra do Senhor nosso Deus. Escute, nós temos vários vídeos de estudos bíblicos aqui no canal Embaixadora de Cristo, estudos bíblicos. Eu convido você a assistir os nossos vídeos. Eu convido você a ouvir a palavra do Senhor através das aulas, dos estudos bíblicos que já temos postado aqui. E eu convido você a se inscrever no nosso canal, fazer parte dessa família Embaixadora de Cristo. Até o nosso próximo encontro, que Deus continue te abençoando de maneira poderosa, em nome de Jesus. Estarei orando por você, amado Deus. Louvado seja o teu nome por essa oportunidade, Pai querido, em nome de Jesus. Venha fazer morada no coração de todos que ouviram a tua palavra, Senhor. Venha salvar como o Senhor salvou Zaqueu. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.